Opa, só um pouquinho já. Opa, ao vivo. E aí, galera, domingão de Covid. E se essa resenha de hoje fosse há uns anos atrás, seria do segurança do Montanha com o segurança do Graia. Mas hoje a gente está vivendo futebol, é um prazer. Estou recebendo hoje Rogério Gomes de Melo, meu parceiro de muito tempo de segurança e hoje ainda diretor de árbitro, né, Rogério? Com certeza. Boa noite. Sempre um prazer aí estar falando com todos aí. Tem um prazer maior com o Edinho, trabalhando junto, né? Na área de segurança aí, eu dou uma passada de segurança. E, como sempre, a gente não pode ficar longe do futebol, da Liga Uberabense, conhecimentos aqui na Federação Mineira e levando a pandemia faz a gente curso online, preparar casa, e nunca ficando arbitragem do lado aí. A nossa panela, né? Tá fervendo aí. Em breve nós vai voltar aí. Oh, mas me fala uma coisa, Rogério. Hoje você está em BH ou está em Uberaba? Eu estou em BH. Eu vim para cá, de dezembro. Uma vez no mês eu vou pegar, mas eu não estou indo, não. E tentando, né, alavancar aqui junto à Federação, um belo trabalho aqui. Tem muito contato com o pessoal da gestão da federação e um apoio maior a jovem promessa nossa. Com certeza, realizando o objetivo, ela está no PDF aí, e o apoio do bastidor. A gente uniu muito o agradável aí, né? Isso é bom, você está mais ou menos igual eu, porque eu estou tentando fazer a Kelly ser treinadora. A Kelly eu estou tentando fazer ela... Tô tentando fazer a Kelly ser treinadora lá no... Comigo. Ela só fala comigo, Rogério, então é muito complicado. Chuta, não chuta, e aí eu já olho com a cara feia e fica complicado. Mas como é que tá a situação hoje da Andresa aí em BH? Que estágio que ela tá? A gente tem um curso, né, que a gente faz para passar profissional. Esse curso é 8 meses. Com 3 meses, a pandemia deu uma parada no curso, mas estão fazendo aulas online. E precisa desse curso para ela subir profissional. Com o curso que ela tinha da Liga Uberabense de Futebol, que eu ministro todo ano aí, ela começou a atuar, a federação aceitou o certificado dela, e ela começou a atuar, inclusive fez as 3 primeiras rodadas do campeonato amador daqui. Assim que iniciou o curso, ela fez esses 3 jogos, aí devido à pandemia suspendeu. Mas hoje, tendo o site da federação, ela é considerada como o quadro amador da Federação Mineira de Futebol. Devido ao trabalho dela na Liga Uberabense, eles aceitaram o certificado dela, agora precisa da conclusão desse curso, né? Depois da volta da pandemia, para galgar o profissional. Legal, né, rapaz? Agora eu te pergunto, esse aí é um meio que eu nunca vivi, não sei como que é. Como que é a dificuldade? Tem trairagem nisso aí, Rogério, ou não? Se a pessoa tiver talento e vontade, ela vai? Ou é as mesmas dificuldades que a gente sabe que tem no futebol? O cara vai para BH, é muito difícil na parte de futebol. Eu falei um tempo atrás com o Gustavo Piau, ele me passou que era muito difícil lá. E olha, ele era filho de um deputado que dava todo apoio lá, mas foi muito difícil. Como é que é na arbitragem? Não, com certeza, né, Edinho? Todas as profissões aí, nós sabemos que, assim, profissão que não é regularizada, a dificuldade é muito grande. Alguns dos nossos aí esteve aqui, né? Inclusive citando aí grandes árbitros como o Franciele, o Ivan, antigamente também teve aqui junto à federação, atuando aqui direto. A Franciele que galgou um espaço maior, o Douglas também. E a dificuldade é no começo, por quê? Tudo por conta própria. Você tem que abdicar de muitas coisas, abdicar da família, daquele aconchego que você tem talvez na cidade do interior e tentar sustentar você mesmo aqui. Você não tem muito apoio que eu falo financeiro, tem que ser por sua conta própria, você arriscar, vir com a cara e coragem, tentar trabalhar aqui, porque você precisa de um trabalho também para manter, e a dificuldade maior é essa, a sustentabilidade, né? Se sustentar através da arbitragem, que é só final de semana, meio de semana, e no começo de carreira as taxas não são muito elevadas. Então a pessoa que, além de ter o dom de gostar, tem que vir já preparado para passar as dificuldades, né? Graças a Deus a gente fez espécie de um trabalho que a gente tem aqui em clubes, em amador, em alguns árbitros conhecidos, eles podem estar dando jogos para você, para te ajudando a pagar o curso, sustentar aqui, porque é complicado. O cara sair do interior, vir para cá, com a cara e coragem, a dificuldade é muito grande. Aí vou te falar, né, porque a gente sabe que aqui perto a gente tem aquele árbitro que
que apitou muito aí pelo Brasil. Como é que chama aquele de Araguari? Alício Pena Júnior. Tem um Alício aqui, para as outras regiões tem vários. Eu acho que eles deviam fazer um trabalho de procura, rapaz. Eu acredito que não seria difícil, por exemplo, vem aqui na Liga, Roberto, quem são os destaques? Fulano. Fazia uma prévia aqui até para facilitar e chegar lá de repente com outro know-how, como faz com os jogadores, né? Muitos jogadores saem daqui por conta, mas tem outros que têm a facilidade do clube levar. O dia que você for presidente ou diretor de árbitro da Federação Mineira, você dá essa ideia, porque não é difícil. A gente focava muito também para fazer esse trabalho no interior, né? Eles falam que devido aos custos não é compensativo. Quem fazia esse trabalho muito antigamente era o Zé Eugênio, mas fazia um trabalho de 4 dias. Ele ia para o interior, ficava na cidade do interior, dava o trabalho de quinta, sexta, sábado, domingo, dava um certificado que você podia atuar só de quarto árbitro. Aí depois que lançou essa escola nacional de arbitragem, que essa escola, esse certificado é válido para o Brasil inteiro, então padronizou só nas capitais. E eles estão tentando levar para o interior, mas o custo é muito alto, né? Inclusive, esse curso, igual a Andressa está fazendo, que eu fiz, ele é pago por a gente mesmo, não é gratuito. Ele é pago, por exemplo, hoje em dia, se for falar, a pessoa paga R$4.000 no curso, sem ter respaldo nenhum, entendeu? Nenhum assim, para você no futuro tentar recuperar atuando e tudo mais. Então, é um curso que não é um curso muito bom, até para as pessoas comentaristas, treinadores estão fazendo ele. É um curso assim amplo, específico, aulas 4 vezes a semana, são 300 horas curso, mas é um custo ainda muito elevado para quem está iniciando a carreira igual no interior, né? Então a pessoa pega uma bagagem no interior para depois tentar vir arriscar na capital. Mas eu indico muitos aí, e já falei para os meninos, a gente tem grandes nomes aí na arbitragem da Liga, que o dia que vier para cá, eu prometo que hospedagem e o curso para eles vão pagar no próprio jogo que eles fizerem. Se a pessoa quiser vir, o convite sempre foi feito para eles. Nisso aí a gente dá um jeito aqui, um bem bolado, isso aí não tem erro não. É o apoio no momento que eu posso dar para eles, né? A pessoa que interessar, mas aí fica muito aqui caso de família, né? Largado para trás, e o aconchego, o trabalho, o serviço é complicado. Eu risquei porque chegou num ponto que eu não queria mexer com segurança mais, né? Segurança. Ficar vigiando os caras lá em cima 1000 vezes, pagar 40 mil e tentar isso. A mente é outra mente, né, cara? Porque, você viu, eu vivi 12 anos nesse mundo aí de segurança, do sistema prisional, aí é complicado, mas graças a Deus não fiz muitos inimizades lá, não. Fiz mais amizades que inimizades. Mas é uma área muito complicada, e graças a Deus as coisas estão fluindo aqui em BH. Essa pandemia deu uma paradinha aí, mas com certeza nós vai voltar com força total aí. E vou te falar, né, Rogério? Eu acho que depois que vocês fizerem esse curso aí, independente de estar atuando ou não, você vai poder aí sim passar para a região, né? Se de repente você conseguir fazer até turmas, você vai conseguir estar passando, porque eu acho o seguinte, mesmo que o cara não tenha um certificado, não tenha uma colocação, mas se o cara sair sabendo daqui o que vocês aprenderam, já chega um passo à frente lá em BH. Não, com certeza. O pessoal daqui, quando foi avaliar a Andressa, eu acompanhei de perto, eu levando o certificado dela, com certeza eles foram no jogo dela, ver o posicionamento de quem já atua, ver aquele posicionamento de beirado de campo, ver a pessoa não chegar, como se diz na gíria, né, crua, a pessoa já sabendo todos os fundamentos, o cara vai embora. No primeiro jogo dela aqui, eles ficaram tão assim que depois nas 3 rodadas ela já foi escalada, porque o trabalho que a gente faz na Liga, talvez assim, não tem muito certificado nem nada, mas é um trabalho que a gente cobra muito. Inclusive, esse ano teve um curso que eu consegui comandar esse curso daqui de BH, graças aos companheiros que nós temos aí, Ciro Chaban, Fernando Monteiro, Leandro Tosta, eu daqui tirando as dúvidas com ele, e cada um deu uma aula. Nós formamos mais 6 árbitros. Mas devido à pandemia, os árbitros estão ansiosos para começar a atuar. Mas todo ano eu me preparo para ir, mas não vou. Preciso ir, rapaz, isso é interessante. Até porque, Rogério, muitas das vezes vocês me salvam. Quando eu vou fazer meu blog ou eu vou para a rádio, aquela dúvida eu ainda consigo tirar com vocês. Mas tem gente que fala besteira demais. Com certeza. Gente, então, é interessante fazer. Por isso a gente preza, igual o Joãozinho, tem o Martins lá também, né? Por pessoas que já foi árbitro, que já viveu dentro do campo, para comentar as partidas com lógica, né? Porque não adianta o cara já jogou bola ou o treinador ir lá comentar de arbitragem. Aí fica sem nexo, né? Porque a pessoa não viveu aquilo ali, talvez não sabe a regra. E a gente bate muito nessa tecla também. Igual o Martins já atuou em muitos jogos aí também, o Joãozinho levou ele para lá.
igual na Sete Colinas, JM, a gente quer também que esteja um árbitro lá comentando, mesmo que o árbitro já parou e tal, conhece a regra ali, mas precisando das dúvidas aí também, nós estamos à disposição aí. Não, isso é interessante, porque de vez em quando a gente passa muito batido. Eu passo pouco porque eu estudo, mas tem situação. Vou mandar um abraço aqui, ó. O Leandro Tosta aí tá chamando nós de padrinho, tá bem de padrinho, hein? Grande meu parceiro, padrinho. O Wilson Leite, meu parceiro lá do Irapuru, o cantor, né? Orozimbo tá aqui, o Quebrinha, o Juninho, meu primo. Esse primo eu vou ter que dar uma pinga para ele, não perde uma life minha. O Júnior Costa, o Isaías, Bruno Camargo. Olha o Garrincha tá assistindo a gente aí também. Um abraço. Garrincha, artilheiro de Santa Marta. Wagner Diogo, lá do Fabrício, torcedor do Fabrício. O Elil, a melhor perna esquerda hoje de Uberaba. Michele Maicon tá aí também. O Anilton Leocárdio. Ó, o Fabiano Moura Lombardi tá aqui, ó. Aí estão duas grandes lendas do futebol de Uberaba. Um excelente jogador e um dos mais sensatos comentaristas de futebol. Opa, essa eu gostei. Não vou xingar ele mais no Irapuru. E o outro, melhor árbitro da atualidade de Uberaba, interior de Minas. O Wesley Ferreira também está aqui, Renato Tosta, o Alex Ferreira, Joaquim, o gerente de futebol do Uberaba, Alex Joaquim. Boa noite, Edinho, Rogério, sempre acompanhando o esporte uberabense. Alex vai levar o Usca segundona. E ele não podia faltar, né? O Pet está aqui, Peterson. Como diz o Ismael, 6 quilates, está aqui para falar conosco. Um grande abraço para ele. O cara que 95% de acerto, né? Tem o privilégio de ter ele na Liga Uberabense aí, né? Fabiano Moura Lombardi também, com a minha vinda aqui para BH, é um cara que me ajuda pra caramba, que assumiu algumas funções na Liga Uberabense, além do campo, né? Que eu esperava, eu tive que procurar alguns meios de eu estar comunicando com o pessoal. O Fabiano Lombardi, sem dúvida, está sendo um dos meus braços direitos na Liga Uberabense, sempre à disposição, sempre ajudando a todos. E o conhecimento que ele tem, cada vez aprimorando mais, e com certeza é um dos que mais está ajudando nós na Liga Uberabense. Rogério, eu vou te falar, a relação que a gente tem com vocês, pelo menos eu vejo assim, é muito gratificante. Às vezes eu estou jogando lá no Irapuru, eu vou discutir com o Lombardi, mas parece que nós somos amigos de time. Tanto é a liberdade que tem, às vezes a gente conversa, tira dúvida, pergunta, até às vezes antes de comentar muita coisa. É interessante saber, por que você deu aquilo, o que você viu? Porque muitas das vezes a gente não vê o lance na totalidade. Você vê lá no Beirabão, por exemplo, a gente fica numa cabine, o Bandeira está à direita, o outro de lá. Então, normalmente, a gente não vê. Foi igual aquela polêmica daquela bola que o Jonathan Andrade tirou lá no Beirabão. Eu achei que a bola não tinha entrado toda, mas eu ainda reiterei, da onde eu estou não dá para ver, precisava de uma câmera. E aqui, eu até te pergunto, aquela bola ficou como? Ela entrou ou não entrou mesmo? Então, que lá foi um caso assim, eu não falo muito nome de jogador, né? Porque eu não lembro assim muito de jogador, mas foi o lance que aconteceu com o Thiago Maiolini. Até estava em BH, num curso que eu estava fazendo aqui, e acompanhei para o nosso esporte ao vivo. E por uma câmera nós conseguiu ver aquela bola entrando. Então, na hora, eu já mandei para o Joãozinho, Ticha, Moura Miranda, no que eu vi. Acho que eu até cheguei a ver. Eu cheguei a mandar para você também. Tipo, naquela imagem que pegou a bola entrando, dava a impressão que ela tinha entrando, então o que eu fiz? Eu fiz o feedback ao vivo e já espalhei pro Uberaba inteira aqui lá, cara, porque é um lance assim, de classificação, um lance decisivo. E o Thiago, na minha visão, foi muito bem. A gente até fez reunião depois, com a videoconferência lá depois, mostrando que uns defendem que a bola entrou e outros não. Para ver se aquela bola entrou ou não, tinha que ter aquelas câmeras mais sofisticadas, assim, né? Que mostra aquela linha certinho. Mas lá você pode defender que a bola entrou ou não. Na minha tese, ela entrou. Porque a gente depois fez reunião, lançou aqueles vídeos lá todos, e o Thiago teve uma personalidade muito grande dele na percepção na hora que a bola entrou. Alguns falaram, o árbitro deu gol. O árbitro que deu o gol, o árbitro naquela hora não consegue ver de forma alguma, até alguns atletas. Não, o árbitro apontou para o meio, depois que o Bandeira correu, que lá ele lança totalmente do assistente. Se ele não correr, o árbitro vai mandar o jogo seguindo normalmente. E para mim, o Thiago foi de muita personalidade naquele lance. Rogério, e na regra é dessa forma, né? Normalmente, quando... Bom, você viu que foi gol, você já vira as costas, você não olha para o Bandeira. Tem a dúvida, a primeira opção é olhar para o Bandeira. Não, hoje o que acontece? Na bola entrar ou não, o árbitro é obrigatório olhar para o assistente, porque esses lances decisivos de linha, bola entrou ou não, sempre o assistente que vai validar o gol. Muita gente fica nessa dúvida.
Agora, se a bola entrou totalmente, teve algum lance de falta dentro da área, alguma coisa, aí é do árbitro. Agora, de bola entrar ou não na linha de fundo ali, ele é obrigado a olhar para o assistente. Se o árbitro apontar para o meio e for lá dar o gol e o assistente ficar paradinho lá, ele vai ter que ir lá consultar o assistente porque ele ficou parado, aí o assistente vai passar a informação para ele, fala assim, a bola não entrou. Mesmo o árbitro dando o gol antes de reiniciar a partida, o gol vai ser anulado e vai prevalecer o que o assistente marcou. Por isso que teve aquela mudança, né, de bandeira para assistente, que antigamente o cara bandeirava, o árbitro fazia o que quisia. Chegava no vestiário e falava, você vai marcar só lateral e tiro de meta, os antigos falavam, né, só lateral e tiro de meta. Hoje em dia, era mesmo. Hoje em dia, o nome de assistente, muita gente fala, por que mudou o nome? Por causa disso. Ele dá assistência para o árbitro. Ele não acompanha o árbitro que pode acompanhar ele na divergência de decisões ali, né? Na realidade, hoje a gente vê muito, né? Chegando ao caso de alguns assistentes indicar o pênalti que o árbitro não viu, né? E isso aí é uma situação normal, né? Normal, hoje em dia é normal. Se ele vê informação, talvez o árbitro está encoberto ou mal posicionado, com certeza ele é obrigado a passar informação. Porque aí se ele não passar informação e depois ele falar assim, mas eu vi, aí infelizmente ele vai ser punido mais que o árbitro, porque ele viu o lance acontecer ali e não passou nenhuma informação para o árbitro. E é natural entre os árbitros, até não falo só de você, ou alguma história que você sabe, alguma que você viu, do árbitro chegar e falar, foi gol. Ele falou que foi gol e virar as costas. E pergunta mais uma vez, você tem certeza? Tem árbitro que faz isso ou não? Não, que eu falo com o árbitro, igual tem lance dentro de área, né, que a gente fala ali, no trabalho que a gente faz, em jargão assim, né, o que a área ali, a grande área, é o cemitério do árbitro. Então, se o árbitro estiver longe dali, ele vai morrer mesmo, que ali com os lances que morre árbitro e que alavanca a carreira de árbitro. Então, talvez o assistente vai dar um pênalti ali, o árbitro vai chegar e consultar ele. Você realmente, você viu que foi pênalti? Aí o árbitro vai pegar, o assistente vai pegar e falar assim, não sei, o árbitro falou, é 200% que você tem certeza que foi pênalti? Se ele falar que é 200%, com certeza o árbitro vai com ele. Mas se ele ficar, eu acho que foi, o árbitro, se estiver na dúvida, não vai marcar, porque não marcou, foi assim. Aí vai falar, bola ao chão aqui e segue a pelota. Assim, esse estreitamento que houve entre arbitragem hoje, jogadores e dirigente, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Porque eu me lembro, na época que era Galo Cego, era Osmarino, a gente não tinha contato e até não tinha rede social. Então, acontecia lá, eu já observei muitas situações que o cara não gostava do jogador, ficava esperando uma oportunidade, e hoje vamos dizer, esse laço com essa abertura melhorou bem, mas essa abertura também dá trabalho, né? Vocês devem ter gente que encontra vocês na rua e fala assim, domingo é o sei lá, toma cuidado, não vai fazer. Com certeza acontece, né, Rogério? Não, com certeza. Dependendo, alguns até criticam a gente, né? Alguns jogos decisivos, até da Liga Uberabense, da Liga Uberabense é mais complicado. Por quê? Se o árbitro profissional, ele vai na cidade, apita lá, Deus sabe quando ele vai voltar lá. Agora, no amador, não. No amador, o cara sabe o endereço, sabe onde que ele trabalha, sabe tudo. Ele fala aquela pressão psicológica, né? Então, tem gente... Burrice. A gente segura até a escala, mas isso não influencia em nada. Porque o futebol hoje em dia é muito dinâmico, né? Então o cara vai ter que ganhar dentro de campo. Mas ele acha que aquilo psicológico dele vai influenciar, mas acontece sim. Acontece muita pressão. Você tá morando, você tá lá no meu bairro, você tá pitando contra eu. Mas é que eu falo, talvez o cara tá analisando só com o coração, né? Quando o cara vai ver o time dele, pode ser a regra que for, que o cara vai ali com o coração. E essas redes sociais, para nós, foi uma quebra de barreira, né? Porque antigamente a gente pitava o jogo e não podia ter contato com ninguém. Talvez você pitar jogo do seu pai, e eu pitei muito jogo do meu pai que depois não podia nem falar que era meu pai que estava jogando. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem aquela barreira mais assim de ter um respeito, tem tudo, mas não tem aquela barreira de não poder. A gente não está fazendo nada de errado, o atleta também não está fazendo nada de errado. Acabar o jogo, o que a gente pede? Para não ficar na beira de campo, para não beber uma cerveja e tal, mas passou aquilo ali durante a semana, vários, tem amizade com vários. Hoje em dia, meu relacionamento com o treinador, com o preparador físico, com os atletas é o melhor possível, cara. Porque a gente precisa, né? E a rede social abrange tudo, mas que dá um pouquinho de trabalho. O cara lá na rede social, aquele árbitro seu errou o lance tal lá e tal, e você finge que não vê, não comenta, e o cara vai pergunta de novo e fica naquela. Mas é difícil mesmo. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Rede social. Ofendeu na rede social, seja do brasileiro, amador, mineiro, dá processo?
Dá processo, sim. Inclusive, nós teve alguns casos aí da Liga Uberabense, né, falando de amador da nossa cidade aí, que teve ofensas a alguns membros da LUF, e o cara pegou, fez os prints, né, e achou por meio ele processar os atletas, ou dirigente, ou um grupo de WhatsApp que adicionaram ele, e isso aí vai o processo, mas é tudo, aí não vai no trâmite esportivo mais, né? Vai no trâmite civil da pessoa mesmo se sentir ofendida. Ah, já se torna crime, né? Já não tem nada a ver na parte desportiva. Não, desportiva não tem nada. Desportiva só tem até 24 horas depois do jogo. Se ele ameaçar, se ele der um soco nele, se ele for agredido, ele pode citar em súmula. Depois de 24 horas, ele vai citar durante a semana alguma coisa, ele vai processo civil mesmo, normal. Esses crimes igual tem de internet, essas páginas, aí já não é a área esportiva mais não. Então, no caso mesmo das 24 horas, se o cara for lá e falar, o Rogério ajeitou, porque eu sei que ele é amigo do fulano, na rede social, você leva para crime. Leva para crime e também, se estiver dentro das 24 horas, eu posso pegar o print. Aí já cai no desporto. Na súmula. Aí já cai na desportiva e cai na civil também. Que eu posso pegar aquele print e anexar na súmula também. Ah, entendi. Então, moçada, jogadores e dirigentes, tomem cuidado. Teve até alguns dirigentes, atletas me procuraram ano passado, que aconteceu algumas vezes, de alguns árbitros imprimirem, né, espécie da impressão das redes sociais e colocar. E eles vieram me procurar para ver se era correto aquilo lá. Eu falei, não, é correto, ele se sentiu ofendido, estava dentro das 24 horas. E a nossa reunião era toda quarta-feira, por isso passou a reunião para segunda-feira, porque aí os casos foram solucionados já na segunda-feira, mesmo após o jogo. E se tiver alguma pendência de súmula, esse negócio, a gente sempre dava um respaldo para ficar tudo dentro dos conformes. Não, legal aqui, ó. Mandar um abraço pro Bocão do Alfredão, tá falando aqui, ó. Ah, não, você chamou o pior árbitro de Uberaba. Aí depois ele lembrou que você vai apitar lá também. Um grande abraço pro Baby. Aí ele lembrou. Tem uma amizade muito grande pessoal do Alfredo Freire, né? Tem um caso antigo, quando eu entrei na arbitragem, muita gente falava, Alfredão, é bicho pegando, ninguém gosta de apitar lá e tal. Rapaz, deu de quando eu comecei na liga, que eu vou lá no Alfredo Freire, sempre muito bem recebido, Valtim, Netão, os caras tudo lá, sempre me acolheu de braços abertos. O Gerê pôs até um chuveiro lá no vestiário para mim lá, e o cara sempre recebeu bem nós lá, de braços abertos lá. E isso aí eu provo, que o Alfredão é mito, que eles falam muita coisa. É lógico que é um lugar que o pessoal faz muita pressão, mas eu até acho, Rogério, porque lá sendo isolado, porque o Distrito Industrial deixou o Alfredo Freire isolado. Então, acho que o pessoal tinha esse mito, mas é um lugar fantástico, maravilhoso. É muita barulhada, mas é muita barulhada. Mas, na realidade, é um lugar muito gostoso de estar, viu? Mandar um abraço aqui pro Wesley, pro Zé Alves, pro Fernando Moura, tá aqui, ó, mandando um abraço pro Baby. Maurílio de Oliveira, apita muito, hein? Mas é nervosão demais. Professor Rogério tá sumido, forte abraço. Eduardo Alves, Sebastião, o Reniel, o João Cascalho. João Gasgalho hoje estava sem máscara. Depois nós vamos conversar. Lá nos pastores, lá, tudo sem máscara no almoço lá. Sem máscara. Depois vai resolver isso com ele. Depois vai alegar porque estava almoçando, tirou a máscara e tal. Tudo fazendo pose. Um abraço pro Lélio, meu irmãozinho Lélio, ex-atacante do Uberaba, Roberto Ramiro, o Weber tá aqui, o Chiquinho, atacante, ex-atacante do Nacional e mais uns 15 clubes, Ricardo Cordeiro, Regi, você vai ser meu patrocinador, Master, segura aí. Mas, Rogério, falando agora de Uberaba, qual o seu primeiro jogo aqui em Terras Uberabense? O primeiro apitando. Então, em Terras Uberabense foi que eu estava assistindo, né? Como todos sabem, lá no Botino Uberabão, com meus tios têm o campo lá. Estava assistindo. Você metia a mão em nós, né? E o árbitro não chegava de jeito nenhum, inclusive o árbitro na época que estava lá, que é Gilberto, lembra dele? O Gilberto, que eles falavam. Lembro. Gilberto, muito tempo que eu não vejo ele também, um abraço dele aí. De vez em quando eu vejo isso. Não chegou, rapaz, eu tinha 11 anos de idade. Os caras falaram, pita lá. Fui pitar. Na primeira bola, adivinha? Quem foi expulso? Na primeira bola, meu pai. Foi Zé Careca, não. Foi um que expulsou seu pai aqui, então você vai pitar toda semana. E aquilo lá começou. Lá começou na brincadeira. Aí o Caltro foi jogar lá, no Botino Uberabão, depois de um ano, mais ou menos. Eu tava só pitando racha lá. E o Edson Abdala, o finado Edson, irmão do Guina,
que faleceu pouco tempo atrás, aí viu atuando lá e falou, tem uma categoria de base lá no Country, né, vai te levar para lá. Beleza, com 12 para 13 anos, e me levou para lá. Falei, vou apitar, né? O cara me chamou. Foi lá, assinou minha carteira, registrou como arco futebol, isso aí é um dos poucos. Boa, hein? É um dos poucos que tem arco futebol registrado na carteira. Aí fui para lá, aí o Jair, irmão do Granu, dava aula lá também, e o Jarbas Rossi. Aí a gente fiquei lá dos 12 anos até os 22, fazendo um trabalho lá de futebol e tal, e querendo vir para a liga, e aquele meio de ter a segurança da carteira assinada não deixava. Naquela época nossa lá, você já pitava. Pitava. Inclusive eu quando eu entrei no sistema prisional, eu já ficava na penitenciária e trabalhando no CAL também. Deu dos 13 anos. Aí depois que foi em 2009, eu resolvi o Country. Falou assim, não tem condição e tal, o clube tá meio ruim das pernas. Beleza, fez um acordo lá e eu fui pra Liga Uberabense em 2010. Muita gente pensa que eu tenho muitos anos de liga, eu sou novinho ainda, viu? Aí em 2010 eu fui pra Liga. Aí em 2010 começou a trajetória na Liga Uberabense com o Neuclides, já era o Neuclides, já diretor de... Qual foi o primeiro jogo? O primeiro jogo foi... Ixi, eu acho que foi Mirim, rapaz, Independente e Ipiranga. Que todo mundo começa no Mirim, né? E bandeirando amador, porque o Neuclides sempre falava, você tem que ir na bandeira, não que você der conta, filho. Não que você der conta, você vai pro Caldeirão. Aí, né, bandeirava amador, atuava lá, um grande abraço pro Neuclides aí também, que ficou muitos anos na liga aí, juntamente com nós aí, Sargento Neuclides. Parceirão, Neuclides, um grande abraço. Depois que carregaram ele pelo Gogó lá no Merciano, ele ficou muito mais meu amigo. Grande Neuclides, viu? Mas ainda deu frio na barriga, né, Bê? Porque uma coisa é bandeirar. Não, uma coisa é chegar no centro ali, olhar para lá, tá Arém, ou tá Sete Colinas, ou tá um próprio Bom Sucesso, que é um time, teoricamente, um time fácil de apitar, mas é um time complicado também. Já devido eu apitar muitos anos, né, no Country, o pessoal me conhecia, então eu cheguei a bandeirar, não foi nem 3, 4 rodadas e já fui pro apito. Aí ficava na intermediária ali do segunda divisão, primeira divisão. Aí foi até que 2010 eu fiz uma final, acho que foi do Juvenil, se não me engano, Juvenil. Aí 2011 eu já comecei a fazer só amador, fui na semifinal, final, quartas de final. Peguei um jogo pesado que ficou marcado na história da Liga Uberabense, das duas equipes. Né? Na época, aquela polêmica danada do gol do meio de campo. Essa já foi em 2011. Aquela jogo, do Bom Sucesso. É isso. Que lá... Aquele jogo eu tive uma dúvida. Os 7 jogadores estavam no campo do Vila, porque a única dúvida que eu tive, porque eu vi uns jogadores conversando no alambrado. Naquela época, o que acontecia? Era 7 jogadores, né? Hoje mudou muito, estou falando na regra daquela época. Os 7 jogadores estavam lá porque, na hora, você viu, tanto foi coincidência, na hora que eles fizeram gol, eles atravessaram o meio de campo e o banco de reserva deles era no campo de defesa, do campo do Vila, na hora que eles foram comemorar o gol. E se fosse no campo de ataque, não teria como reiniciar a partida. E tinha uns 3, 4 meses que a regra tinha mudado. Sei que me ajudou muito. Porque de primeira, na saída de bola, os caras me questionam muito, na saída de bola tinha que dar o segundo toque. Não podia fazer gol direto em 2010. Aí em 2011 tinha mudado a regra. Tinha uns 2, 3 meses. Tinha mudado a regra que podia bater direto no meio de campo. Aí uns falavam que o morcego tinha jogado a bola para cima, outros falavam que a bola estava mexendo, outros falavam que tinha 2 bolas dentro do campo, mas podia ter 2 bolas se não tivesse interferindo. Mas que lá ficou um lance assim para a história, porque que lá depois a gente conversou, debateu. Você podia ter segurado lá para soltar a bola e tal, mas não posso, como é que fala, beneficiar o que não está querendo jogo, entendeu? E que lá, então, aí ficou muito marcado, porque depois eu consegui, né, provar, até teve uma discussão aí com a imprensa na época, de página de jornal que eu tenho guardado, que o cara pediu desculpa, e vamos que vamos. Mas que lá ficou marcada a minha história, assim, foi um passo grande que eu dei para fazer grandes jogos depois, que depois desse ano aí, com a graça de Deus, o trabalho que a gente está fazendo, que eu tinha um sonho de fazer a final, né, quando você está no campeonato amador, você tem um sonho de fazer final. Então, em 2011 eu não fiz, aí fiquei em 2012 trabalhando e tal, e depois de 2012, graças a Deus, aí fiz 7 finais consecutivas do amador aí, com a graça de Deus e sempre com a confiança e o respeito do Roberto Carlos Fernandes.
Você tá igual o Cristiano Ronaldo, mais ou menos. Você não pegou adversário, então. Todo ano tava aí. Mas aquele jogo eu tava presente, tava lá em cima. A parte do morceguinho pegar a bola e pular, não teve nada. Aquela lá eu sou testemunha. Pegou a bola, pôs, Toninho bateu. Eu me lembro do PC conversando ainda no meio de campo, em vez de voltar pro gol, em vez de ficar lá quietinho. Questionar também na regra se tinha que esperar o goleiro posicionar. Eu falei, não, o goleiro posicionar é só no início da partida, que muitos tinham essa dúvida também, né? Se precisava o goleiro posicionar para chutar direto a bola, né? Mas não, ele é o jogo. A única coisa do goleiro, até hoje na regra também, que muda é que ele pode usar a mão dentro da área. No mais, ele é um jogador igual os outros também. Ele só usa um uniforme diferente porque ele tem o direito de jogar com a mão dentro da área grande. É porque até senão isso aí ia virar uma regra para fazer cera. Porque esperar o goleiro, esperar os caras, eu entendo até essa quantidade de jogador necessária, mas esperar goleiro, esperar o back, esperar não. Infelizmente, entregar a rapadura. Inclusive, foi tendo uma conferência que teve da Comebol, né? Que agora tem que passar os 11 atletas. Eu acho certo também. Porque só 7 atletas. Aí um atleta fica lá no ataque, a bola vai lá na defesa, ou o centroavante não volta. Num contra-ataque, a bola vai lá na frente para aquele atleta que está lá. Então, acho assim, o time é 7 jogadores para iniciar, mas todos têm que estar no seu campo de defesa. Hoje em dia, a regra é desse jeito. E é o mais certo, né? Legal, legal. Mandar um abraço aqui pro Davison, meu parceiro. Aqui bati, hein, lá no Nasa, meu parceirão. Davison, Fred Sene, seu fã, o Edson Ferreira, Zé Neto tá aqui, o Wesley Irineu Capeta, vixe, lembro do Baby no começo, apitando jogos do bem garoto lá no campo da Butino Beirabão. Show de bola. Vitor Bernardes, o Adriano Dricão. A gente pitei muito jogo dele também no country. Tinha uma turma lá que era parceirona, viu? Eu acho que mais, assim, meu jeito de tratar, assim, dos contatos com atletas, tudo foi por causa do country. Tinha o Amarildo não é o Júnior Baiano, não, que é meu parceirão também. Não é complicado, não, né? Não é complicado, gente boa. Gente boa. Tinha o Capeta, tinha o Djalma Santos, jogava lá todo domingo, eu pitava jogo lá das categorias de base, depois ficava assistindo ele jogar, chamava Panelão, né, do Nelson Araújo. Não, tinha fantástico. Tião Quirino. Peguei essa turma aí já na de idade. O Sebastião Quirino jogava lá mesmo. Tinha contato com eles direto aí. O Boi de Escorama. Nossa senhora, eu lembro deles demais. Boizinho. Peguei uma época aí que eu ainda ouvia esses caras jogar e tinha muito contato com eles, assim, de criação. Eles tinham muito respeito por mim, uns caras fora de série. Vilmar, sabe? Legal, hein? Cara, só gente boa mesmo. Aqui, ó, o Júlio do Coreia colocou aqui, o melhor disparado. Segundo longe, depois você paga uma coca. Esse é o Júlio do Coreia, meu parceiro. O Elson Silva, né? Que está assistindo lá em Uberlândia, do Manchete Esportiva. Ô, Baby, mas qual o jogo mais difícil que você apitou? Que você, sei lá, por algum motivo ou outro, você sentiu mais difícil? Foi esse do Bom Sucesso ou é outro? O mais ficou marcado foi esse do Bom Sucesso, né? Ficou marcado muito pela dinâmica do jogo, um jogo que valia classificação, né? E eu começando ali na liga, tinha quase um ano e meio, então esse aí ficou marcado na história. Mas tive outros grandes jogos também. Tive duelos aí de Bom Sucesso e Atlético naquela época, que o Bom Sucesso ganhava um ano, o Atlético ganhava outro, o Bom Sucesso vinha e ganhava, naquela época do Zé Geraldo, do Toninho. Então, isso aí ficou marcado também na história, pitei todas aquelas finais e nunca, isso eu posso falar, muita gente não acredita, nunca me procuraram oferecendo nada. Igual pergunta de arbitragem, eu vou te oferecer um dinheiro aqui, e o respeito sempre foi muito grande. Até esse tempo atrás, estava perguntando do Zé Geraldo, deu uma sumida do futebol aí. Sumiu mesmo. Cara, nota 1000. Então, fiz grandes jogos aí. E jogos também, assim, de Master também, né? Final de Master, Sênior. Então teve grandes jogos, mas esse do Bom Sucesso e Vila aí ficou marcado. E ficou marcado assim, né? Porque de tanta gente talvez discutir um com o outro, eu falar que eu estava prejudicando ele. Hoje em dia, né, conversa, troca ideia. O Volney, né, na época, nós teve alta aí na época do. O Volney, ele deu uma entrevista lá no final do jogo. Se ele entrar aí, vai falar, não, me roubou lá e tal, mas é um cara que fora do campo, eu tenho o maior respeito por ele.
Rapaz, Vonei, eu tenho ele como amigão, rapaz. Tanta gente fala alguma coisa. Eu tenho pesar de ele não ter sido campeão no Vila, porque para mim ele poderia ser até complicado para o adversário, mas para o Vila foi importante. E merecia, porque montou times bons lá no Vila. O cara trabalhava, gostava ali, né? Tirava talvez até do próprio bolso ali para investir naquele time dele ali. Só que ele ia muito em qualquer conversa. Vou nem se você falasse assim, ó, que a cara chutou para cima, porque ganhou 10 contas, ele já ia lá e brigava. Grande cara esse Vonei. Ô, baby. Inclusive, os caras iam tendo Irapuru, né? Sabia que eu tava lá na terça, ia lá na terça perguntar de lance no final de semana. Teve cara aí que tava pagando mensalidade só para ir lá tirar dúvida comigo. Deixa eu te falar. E qual que é aquele jogador, se você puder falar, que é um gentleman dentro do campo? Aquele educado, aquele que trata bem, que mesmo na hora de uma dificuldade sabe cobrar. Tem esse jogador aqui no Amador. Foi até bom você perguntar isso. Talvez algum vai falar aí, não, mas porque você estava no jogo e tal. Teve um cara aí que quando até eu apitava e ele falava assim, não foi falta pro nosso time, não. Não foi falta pro nosso time, não. Não, você tá certinho. Até quando eu sabia que eu estava errado, ele me dava apoio dentro de campo, era o Toninho Caldense. É um cara que você pode errar ou acertar dentro do campo, ele não muda o jeito dele, perdendo ou ganhando. É um cara do amador, do máximo, que eu aprendi muito com ele dentro de campo, dele, da conversa dele com os próprios atletas dele, que é um cara que me ajudou muito na minha carreira. Toninho, grande abraço pro Toninho, zagueiraço. Toninho tá me devendo um racha faz uns 5 anos, mas deixa ele, uma hora eu consigo levar ele aí. Ô, Baby, a gente vê que o futebol vai evoluir, né? Muitos dirigentes com a cabeça no lugar, mas ainda existe aqueles complicados, né? Aí essa hora que entra a parte psicológica, né? Não, isso, essa é que eu falo, né? O árbitro é igual ser humano, vai errar. O cara tem que ter pensamento que o árbitro não vai acertar 100%. O que o árbitro tem que trabalhar? Quando ele errar, ele não baixar a cabeça, não querer compensar o erro. Ele tem, naquela hora ali, ele tem que estar 100% que ele está correto. Se ele baixar a cabeça, vai criar mais lances, mais problemas. E o psicológico dele tem que estar preparado para isso. Até talvez algumas pessoas aí, ficavam 1 semana, 2 semanas com raiva de mim, mas depois voltava a conversar, porque quando o bicho pegava lá, que eu sabia que eu tinha errado, e o cara começava a pressionar demais, aí eu punha os bichos. Muitos times até reclamavam na liga, o cara tá me xingando, então... Aí você tem que usar um método seu para tentar continuar na partida, né? Continuar focado. Isso aí é uma coisa assim. Uma vez eu estava jogando para o Merciana Master e não lembro quem era o adversário. E o meu time empatando, eu nervoso, né? Aí eu dava aqueles carrinhos, porque quando a gente tem a cabeça de quem está aqui hoje falando com você, com a cabeça do jogador, totalmente diferente. Eu entendo tudo isso. Por quê? O que acontece? Dava um pênalti a nosso favor, primeira coisa que a gente falava, toma cuidado aí atrás que ele vai querer compensar. Isso é de praxe. E eu me lembro que o Célio Bard, finado Célio Bard, né, grande parceiro que eu tinha, aí eu chegava junto, o outro time falava assim, ô Célio, dá cartão para ele. Aí eu falava assim, gente, ele tá querendo é isso. Eu não vou dar, ele vai ficar aqui até o fim do jogo, ele vai sofrer comigo. E chegou a uma certa altura, eu comecei a rir do Célio. Falei, Célio, mas é brincadeira, hein? Já podia estar tomando uma. Não, você vai terminar o jogo junto comigo. Vai ficar os 90 aqui agarrado. E eu vejo muito isso, já vi isso muito no Bispo. O Bispo, quantas vezes um jogador nervoso eu vi ele chegar e falar assim, o cara falar para ele, você não deu falta, você não sei o quê. Ele falava assim, rapaz, você joga muito, joga sua bola, você joga mais que esses caras. Matava o cara no ninho. Outro cara também que eu tive o privilégio de assistir, atuar junto também, é o Luiz Rosa. Você vê, ele dá... Rosa. O cara vai ficar com ele, se tiver prorrogação, é 120 minutos. Ele fala, não, você não vai ganhar o seu mais cedo, não, você vai ficar com ele. Vai agarrado mesmo. Luiz Rosa é um cara bom, gosto muito, muito dele. E deixa eu te perguntar, não sei se você já está sabendo, mas como é que está a renovação na Liga? Tem gente procurando para fazer a parte do quadro de árbitro, de assistente?
Então, igual eu te falei, né? Como eu vim para cá, ele teve o apoio para fazer esse curso agora em dezembro. Teve a procura de 6 novos árbitros. A gente fez tudo, um desistiu, ficaram 5. Mas é meio complicado, Edinho, por causa do que está acontecendo, né? As pessoas mais jovens não querem levantar cedo no sábado, no domingo, não quer ter aquele compromisso, né? De ficar ali do compromisso, porque o domingo é cedo, o sábado, você perde o sábado e domingo realmente. Então, a gente tem que fazer um trabalho maior para incentivar essas pessoas a procurar. A procura foi muito pouca. A gente tem tinha um quadro muito grande, agora a gente tem um quadro apertado, mas que fazem todos os jogos, mas a procura para renovar, de renovação, é muito baixa. E na realidade, eu acho que o menino que procurar aí, entrar, por exemplo, vamos entrar com seus 19 anos, já pode apitar. Para ele é uma vantagem para poder chegar lá em cima, né, Rogério? Porque Não, quanto mais cedo, melhor, né? com certeza. Se eu tivesse minha condição que eu tenho hoje de estar aqui, de viver no que eu vivo aqui hoje, com 22 anos na minha época, nossa senhora. Aí por isso que tem que começar cedo. Porque hoje tem 16, 17 anos aqui na federação mesmo. Tem meu irmão, né? Meu irmão de arbitragem, o Daniel de Oliveira. Então muitos perguntavam que nome que era esse, né? Quando saiu na liga, esse nome aí é de um irmão meu que mesmo, de BH. E teve aí no CIA também, é um cara que tá galgando já CBF com 22 anos. Então a idade é essa, 22, 23 anos. Depois, passar dessa idade, igual 30, 35, tem muitos atletas que procuram também, né? Eu cansei de jogar bola, mas eu gosto de futebol. O cara acaba procurando a arbitragem como uma fonte de renda e para não ficar longe do futebol também, né? Rogério, vou te falar, pelo que eu já estudei, que eu vi em reportagens. Se apitar um jogo do Brasileiro A, eu não sei se o B é assim, e de uma, por exemplo, Libertadores ou Sul-Americana, dá para o cara ficar uns 2 meses à toa, não dá? Não Um dá, dá. jogo. Mas eu falo assim, né? O caminho é muito longo, né? O cara tem que ir construindo, mas tem muitos que vivem disso hoje, né? Eu, na realidade, hoje eu vivo disso, mas eu corro atrás do amador também, né? Pego muita cidade na região aí, graças a Deus, nosso trabalho está sendo reconhecido, por causa da pandemia parou, mas graças a Deus, hoje eu vivo do futebol amador, do futebol de base, minha renda toda é essa. Eu escolhi isso para mim e, graças a Deus, estou bem satisfeito. Hoje eu acredito que um árbitro da Libertadores, por exemplo, ele deve ganhar numa partida coisa maior do que o preço do curso da sua namorada, né? Não ganha, não. Não, se for pegar a árbitro central, né, o da CBF mesmo, já paga o curso num jogo. Se for pegar mesmo em valores, né? Rapaz, essa molecada aí tá querendo jogar bola. Vai apitar, o treino é menor. O que eu falo, né? Que... O problema é na hora do terrão subir, né? Do terrão, daquele amador, que o cara já quer chegar no. O cara quer chegar no espetáculo, né? Chegar no Mineirão, ele não quer ir em Contagem, ele não quer ir em Ribeirão das Neves, ele já quer chegar no Mineirão, aí é complicado. Mas ali eles dizem que o amadorão ali, o bicho pega, né? Pega, eu cheguei a atuar aqui também, deu de 2017 que eu deu disponibilidade aqui, atuo em vários campos aqui, e o amador aqui é terrão mesmo, não tem alambrado, não tem nada, já é tradicional de BH, né? Igual o Uberaba, que é cercadinho, gramadinho. Campos bons, né? Pegando. Aqui eu lembrei muito que meu pai me levava para assistir dos campos daqui, quando era o Sete Colinas, onde que é a Funel ali. Os campos, tinha 3 campos ali. O amador aqui é naquele estilo mesmo. Ali no 3M eu estreiei minha chuteira Montreal, com aquela estrela daquele tamanho do lado, que se fosse hoje eu não tinha coragem de usar, não. Eu enxergava de longe. Ali era bom que você estava jogando assim, de repente passava uma mãe com 2 filhos no meio ali, no trilho que tinha, e você tinha que parar a bola, esperar atravessar ali, ou às vezes parar o jogo para ir na cisterna, tinha uma cisterna do lado. Tempos bons. Mas aí em BH, lá, você está em BH. Em BH também sai o Cascai no amador ou não? Não sai sim. E a vantagem que acontece, foi uma briga nossa muito aqui com o sindicato, que é muito forte e tudo mais, que os jogos aqui são todos pagos na hora, né? Você faz o jogo, na segunda-feira mesmo já tem, você tem que ter uma conta no Cicobi, ela já cai automático nessa conta. Se for uma briga nossa aqui em BH também, então no profissional agora com as viagens também, as viagens são depositadas todos antes, a estrutura aqui está muito legal, o trabalho que o pessoal do sindicato fazendo também com o clube, os árbitros frequentar, nessa pandemia, com a ajuda de alguns árbitros que têm o poder aquisitivo maior, estão sendo doados cesta básica, quem não tem remuneração, que vivia só do amador, a gente está tendo uma remuneração pelo sindicato,
A taxa de anual do sindicato foi cancelada porque devido à pandemia, mas os trabalhos deles continuam. Até vou mandar um abraço para ele, para o Márcio, né? Vulgo Ceará, da CBF, ele é o presidente hoje. Está afastado, que vai candidatar na eleição aí, mas ele sempre por trás de tudo, junto com a Denilson, Ronei, meu irmão, que deu o maior apoio quando eu vim para BH aqui, sempre ajudando todos os árbitros aí. E deixa eu te perguntar, o Ricardo Marques, ele participa em alguma coisa aí ou é só no apito? Não, o Ricardo atualmente é só no apito mesmo. Só no apito ele perdeu o escudo da FIFA, né? Agora é CBF. Faz um grande trabalho. A federação convida ele, eu acho que é a opção dele mesmo, né? Que ele é oficial de justiça, tem um trabalho dele. Então ele fica mais atuando e fazendo o trabalho dele oficial de justiça. Agora a comissão daqui também que mudou foi o Guilherme, você deve conhecê-lo. Guilherme. Santiago. Santiago, isso. É o que era assistente, agora ele faz parte da comissão do profissional. O Renato Cardoso Conceição faz parte do amador, e o Juliano Lopes, que é o presidente da comissão. Está fazendo tem um bom trabalho, dando apoio aos árbitros nessa pandemia aí, não tem nada a reclamar deles, não. E me fala uma coisa, os clubes de BH pagam no amador? Os clubes de BH pagam. Eu não tenho muito acesso assim, por quê? O pagamento da arbitragem é feito pela federação, mas os clubes, quando vai jogar, eles já pagam a taxa antecipada. Inclusive, foi uma briga também tendo profissional, né? Assim, não vou entrar nesse termo, porque o clube vai defender ela, a federação vai defender ela, mas só que as taxas hoje em dia realmente são pagas antecipadas, para não acontecer, igual antigamente, né? Da federação ficar com a dívida lá guardada de 30, 40 mil, o cara vai jogando e depois não consegue receber. É complicado. Então, na realidade, talvez os atletas amadores aí não recebam como os daqui, né? Jogador que chega a ter 300, 400 conto por domingo. Aqui eu falo que é estilo aquela do continha Black and Deck, né? Escala, aqui tem muito essa troca da empresa pegar o time, sabe? O funcionário vem 1.000, aqui acontece muito isso também. É até melhor pro cara, né? Porque se o cara tiver um trampo... Muita gente não sabe aí, hoje eu trabalho em obra por causa de um futsal lá do São Judas. Eu trabalhava de office boy, final pro São Judas, às 2 horas. Os caras me quebram também. Pois às 2 horas, falei com o meu patrão e falou: não, se você for, eu te mando embora. Liguei no São Judas, falei: se eu for, tô de a pé, moçada. Aí o São Judas disponibilizou. Até achei que eles iam falar numa grana, eles falaram: amanhã você se apresenta na Constrig e vai trabalhar. E graças a Deus. Aí quando os caras perguntam se eu ganhei dinheiro, eu ganhei, foi minha história toda, tudo que eu tenho. Foi um simples final lá de intercolegial que deu. No pensamento futuro, né, para o cara ter uma estabilidade, é muito melhor para a pessoa do que receber um dinheiro ali na hora. Você vai pegar aquele dinheiro, talvez vai ser bom para você na hora, mas você não tem estabilidade nenhuma. E os caras acabam torrando tudo. Foi igual um colega meu aí, que ele deve estar vendo e vai ficar bravo. Mas eu falei para ele, como é seu primeiro ano de sênior, chega nos dois que tá te chamando e fala assim: eu quero que cubra minha área aqui da minha casa. Pronto, tá sossegado. Não precisa de mais nada. A hora que cair a última telha, tá valendo. Assina e tá ué. Ô, Rogério, manda uns abraços aqui, ó. Aqui, ó. Quem tá saudoso é o Capeta, aqui, ó. Infantil do Vila Nova, invasão do pai ao campo. Isso é um trem complicado, gente. Isso me mata de raiva. Renato Souza tá aqui, o Zanata Borges. Grande Gasolina, né? A Mauri Gasolina. Goleiro. Fred Senna tá aqui. Sabia que você ia falar do Toninho. João o Chiquinho, Matheus Limírio, Gilberto Lazzarini, o Celim, grande jogador lá de Frutal, que carrega, né, o sênior do Beira Rio. Chiquinho, não, mas aí, ó, o Fred sabia que você ia falar do Toninho. O Fred dentro de casa, né, sabe da história. Ele tá tentando jogar, eu já falei para ele, faz um curso online de treinador e tal, porque o físico dele ele tá tentando, mas não vai conseguir. Se ele ficar na beirada do campo ali, ele vai produzir mais. Mas eles tocaram aqui nesse negócio de o Capeta falou de pai invadindo o campo. Eu tenho birra. Eu até falo pro João, não gosto de ir mais em jogo de base. Às vezes eu vou só na final, porque a gente escuta cada coisa de pai que é absurdo. Então esses pais, eu até orientava eles tinham que ir num curso de arbitragem. A primeira coisa a fazer. É que acontece, né? O Roberto foca muito no projeto social, e tem alguns pais que põem o menino lá como se fosse final do Copa do Mundo, e a intenção do campeonato de base não é essa.
A intenção do campeonato de base, o que é? É o menino interagir com os outros meninos, para criar aquele gosto pelo esporte, aquela educação, né? Mas tem algumas pessoas que extravasam, né? Parte por outro lado, com palavrão, com tudo, quer ganhar de qualquer forma, e não funciona desse jeito, né? Inclusive, tem até alguns arcos mais antigos, não trabalham em base mais, né? Alguns problemas nossos é esse, que alguns pedem para não trabalhar em base porque foram ofendidos. O cara tá lá pitando, tem 40, 45 anos. Chega uma mulher, uma senhora de 30, 25 anos, xingando tudo por causa do menino, aí é complicado. E não tem como se obrigar a pessoa, né? Então a gente, assim, vai fazendo os novatos, pondo os novatos, mas talvez o cara tenha uma qualidade, um trabalho ali com os meninos, mas talvez por causa de uma ofensa, né, perde essa mão de obra dele lá, que podia instruir os meninos. Nesse setor aí, o Uberaba tem que melhorar demais. Eu já vi uma senhora grávida invadir o campo do Independente para ir em cima do árbitro. Um absurdo. Aí numa dessa aí acontece igual aquele do Ipiranga. O cara talvez até vai sair fora, se encostar a mão, de repente cai lá, passa de vítima a réu. Então isso é muito complicado. Eu acho que isso aí tem que ter um trabalho e para mim é culpa dos clubes. Para mim é culpa dos clubes. Porque eu tive a oportunidade de treinar 1 ano o infantil do Santa Marta, nós não tínhamos problema com o pai. Porque o pai falava, não sei o quê, a gente já falava, não agita não, que você vai me dar problema. Se você quiser agitar, você paga primeiro. Alguns times aí, né, optaram igual nas bases para pôr gente assim instruída, né, igual educadores físicos. Aí tá melhorando um pouco, tá melhorando. Temos o Edson Frazão, o Luizinho, o Ratinho principalmente, que tá junto no Nacional lá agora, uns caras que ajudam também na beira do campo. Você não tem como reclamar deles, não. Mas também a pessoa que não tem instrução ali, que viveu aquele futebol amador, aquele raiz mesmo, né, pega uma categoria de base e aí acaba dando alguns problemas aí. O que acontece é o que você falou, já quer o título, já quer contar que o menino dele é campeão com 12 anos, com 10 anos, e esquece que aquilo ali pode ser a melhor coisa para o filho dele, de repente, numa derrota. Aprender a conviver. Aprender a conviver com a derrota ali, eu não me esqueço. Eu fui trabalhar de office boy e um dia eu cheguei para entregar o trabalho do dia para o cara e não sei onde foi parar, 1 centavo. Mas o cara falou tanto na minha cabeça que eu fui para casa e falei para minha mãe. Falei, não volto mais naquela encrenca lá, não volto. E minha mãe falando, não, você vai voltar e outra. Daqui uns anos você vai agradecer. E não deu outra, né, Rogério? Não. Hoje a gente tem que saber que 1 centavo é do cara e o centavo que é meu é meu. Então, ele estava super certo e por isso que eu falo, eu acho que o menino que perde, o menino que passa por uma situação ruim, ele vai saber se dar muito melhor lá na frente do que aquele que é acostumado com vitória, vem ganhando achando que a vida é fácil e lá na frente não aguenta, por exemplo, esperar uma peneirada num clube grande. Com certeza. Uma coisa complicada. Mas agora para os projetos futuros, aí como é que tá? Ano que vem você já volta a pitar aqui, ou você vai ficar só por aí? Tem uma brecha para você e a Andresa vir e apitar aqui esporadicamente? Como que fica? Não, com certeza. A gente veio cá buscar conhecimento, né? A gente está atuando aqui, a gente dá disponibilidade para a federação. Com certeza, na hora que voltar aos campeonatos, nosso foco aí é o teste físico em dezembro, para a gente subir pro profissional, para dar uma melhorada na nossa carreira. Então, era em julho, né? Devido à pandemia, adiou, a gente está treinando forte, firme, para dezembro a gente passar no teste físico para galgar um espaço maior. Mas, com certeza, nós tivemos uma brecha nas escalas aí, a disponibilidade da liga é total. O Roberto sabe que precisar de mim, a gente estamos junto. Paulo Roberto também está à frente da comissão, mas eu sempre apoiando ele aí. Graças a Deus, né, temos esse feedback hoje online aí com os árbitros também, com lances, tirando dúvida, súmula. No jogo também a gente tirava dúvida muito ano passado. Teve que ficar com esse trabalho aqui. E quando tiver brecha, em Uberaba também, que a gente tem um grande projeto, futuramente aí, alguns vão saber aí o que é. A gente tem um grande projeto para arbitragem, para futebol amador aí, que a gente abraçou um projeto aí. Em breve vai ser divulgado aí um projeto de futebol amador da cidade de Uberaba aí. Isso é legal, hein? Isso é legal. Mas aí você continua ainda dando um pitaco ali na parte de diretoria ou não? Isso aí não, com certeza, mesmo de longe ali, eu tenho que dar um pitaquinho ali, senão eu perco minha vaga. Ali não tem jeito. O Caldeirão não para de ferver, não, moço.
E você vai participar das escalas também? Você vai continuar fazendo? Não, as escalas, no começo agora a gente fazia escala espécie de videoconferência, sabe? E como no começo era muita gente da comissão, hoje é eu, Paulo Roberto. Inclusive, na primeira rodada das Copas dos Campeões deu certo, a gente fazendo assim, a gente tira e faz a conferência nós 12, os jogos que tem, quem que a gente pode encaixar, quem que encaixa melhor, e com certeza aí tem minha participação sim. Legal, hein? Mandar um abraço aqui pro Richard. Isso não é um homem borracha, não, né? O Richard dos Quatro Fantásticos. Maurício Rezende, Luciano Gomide, Fred Senna. Ô, Fred, Rogério, você sabe que às vezes deixo meus gols. Essa semana estava vendo um atacante famoso profissional, o Kelvin, que jogou em um monte de time, não tem 30 gols na carreira. Ó, o Fred está se comparando ao Kelvin. Tem jeito, não. Tulim do Santa Marta, meu parceiro, Anderson Afonso, João Júnior está aqui, o Edinaldo, que é o irmão do Rony, do Rogério e do Renatinho. João Júnior das últimas revelações aí, hein? Começou como assistente, brigava comigo demais e foi no apito e deu conta do recado. O ano passado aí, chegando até as fases finais aí, um grande nome hoje de arbitragem do Uberaba aí. Cara tranquilo, bom no apito também. Agora me fala uma coisa, Rogério. O árbitro tem 3 segundos para pensar ou não? Antigamente eles falavam que tinha 2 segundos, né? 2 segundos, era no ato. Hoje em dia, com essa regra da vantagem, dele poder voltar no lance, né? Eu falo que ele tem uns 5 segundos ali, ele tem. Se ele estiver bem posicionado, hoje em dia, assim, no amador não trabalha muito, mas no profissional trabalha muito a respiração e faz diferença pra caramba. Era um cara meio rústico que não acreditava nisso, e hoje você faz um trabalho de respiração, que você chega em cima do lance, com a respiração correta, você consegue ter até 10 segundos para você analisar o lance. Se você tiver não com a respiração correta, você vai ter 3, 2 segundos ali, para você chegar afobado. Então, a preparação é muito importante hoje para a arbitragem também. Legal, eu não sabia dessa da respiração, não. Isso é legal. A hora que eu chegar na cara do gol, eu vou usar isso. De vez em quando tá apostando aí, né? Sempre fiz academia, gostei, né? 2 km, 3 km, hoje né, tá batendo 10 km aí com respiração boa. Tem cara aí falando que vai pôr até gente para vigiar eu na lagoa aqui, ver se eu tô correndo 10 km mesmo. 10 é muito, hein, Rogério? Essa até eu quero ver, hein? Tá tentando abaixar o tempo. Eu tô postando direto no nosso esporte lá, até o Joãozinho começa a rir na hora que eu posto lá, 2 vezes por semana, ele tentando baixar o tempo aí, mas em dezembro ainda vai estar firme e forte aí. Mas o João, para ele falar alguma coisa que é boa, você esquece. Para ele falar que alguém é bom ou alguma coisa é boa. Eu vi na live lá no dia, que eu até vi lá o João Cascalho, o Ratinho, lá lembrando dos jogos, na hora que falava seu nome lá, o João dava quase febre. Gosta não. Vai levantar da bancada. Gosta não. Mandar um abraço aqui pro Rodrigo Alcino. Rodrigo Alcino, o Rodrigão dava gosto de apitar jogo dele, né? Porque é um cara ponderado, né? Ponderado, tive contato dele no Ipiranga, você viu a estrutura que ele montou no Ipiranga. Não vou falar Ipiranguinha, não, né? Ipiranga que é a vez. Ipiranga. Sensacional, fora de série. Fui cliente dele na Eletrosom também, um cara que o Uberaba, se pensar no futuro, ele não podia estar em melhores mãos aí, não. Rodrigão, nosso vice-presidente, que vai dar muitos frutos. Gilberto Lazzarini, aqui, meu ex-atacante do Santa Marta, o famoso Gibão. João Marcos aqui, que eu acho que é o Dão que tá aqui. Aí, ó, o Fred Senna tá avisando para nós aqui. Fluminense 0, Madureira 2. Madureira é volta redonda, Fred. Você tá tão feliz em ver o Baby aqui. Ô, Rogério, e em relação aos... Hoje parece que mudou muito, né? Mas em relação aos representantes, antes havia muito mais dificuldade, né? Hoje parece que tem muito mais gente bom na caneta, pessoas mais jovens, a maioria talvez até estuda, né? Então fica mais fácil. Mas já teve muito problema de confronto de papeleta, né? Não, teve, com certeza. É um trabalho também que a gente faz de trazer eles para a nossa reunião. Muitos aí têm seus compromissos, mas não pode ir. Mas sempre a reunião dos árbitros, né, bate na tecla do representante participar. E acontece, a pessoa vai no campo, talvez faz o curso e fala, não gostei, não dou conta de ser árbitro, não, tá muito pesado. A gente não vai perder ela, a gente vai indicar ela para representante. Por quê? Você pegar um representante na beira do campo, que leu, que fez o curso, que leu as regras, que gosta do futebol, hoje em dia eu dou um exemplo do Fragoso. Fragoso era um cara que gostava do futebol, era um cara para pitar, bandeirar,
mas devido ao problema físico dele, ele não consegue. E é um cara de representante que na onde que eu vou, leva ele. Esse chama de Paedes, na onde que eu vou, um cara que não erra um relatório, um cara que sabe na hora que o time vai fazer a substituição, que sabe chamar a atenção do treinador ali na hora certa, sem incomodar o árbitro. Então, para mim, ele, Fernando Maiolini, é uns caras excepcional. Eu até falo isso porque eu fui beneficiado uma vez por uma súmula, né? Porque num jogo lá no Beira-Rio, teve um lance que foi um lance de área do Zeca e o atacante, aí o Zeca foi expulso, eu fui fazer a defesa, e ao ler a súmula, o cara lá leu e falou da seguinte forma: o árbitro, que eu não vou citar o nome, estava posicionado no meio de campo e viu quando o atacante usou de maldade e força excessiva no goleiro. Eu falei para o advogado, falei assim, o árbitro é esse, que já é uma pessoa de idade, procura saber a idade dele, ele estava no meio de campo, no campo do Beira-Rio, que no gol não tem grama, então é poeira para todo lado. Eu queria que vocês observassem esse detalhe. Não ia dar para ele ver isso aí, não. E começou um debate lá, pá. O cara pegou um joguinho e foi. Então, eu falo isso muito para dirigente, que às vezes, quando acontece alguma coisa, eles falam assim: nós já perdemos, nós já ganhamos, o que você acha? Primeira coisa é ouvir a súmula. Primeira coisa é entender ela para poder fazer a defesa. Tem nessa área também algumas reclamações, até de membros da LUF, né? Falando, o cara me agrediu, o cara me xingou e tudo, pegou um jogo só. Então, o que eu falo para eles? Gente, você simplesmente vai pôr na súmula o que aconteceu. Não inventa moda de fantasiar a súmula, não. Se o cara te xingou com aquelas palavras, você não vai pôr xingou com palavras de baixo calão, não. Você vai pôr as palavras lá na súmula. Porque palavra... isso aí até te perguntar. A súmula é para falar no palavreado próprio, né? Ele pode ter uma ajuda na escrita, se ele tiver dificuldade e tudo, mas na descrição do fato é só ele mesmo. Hoje em dia, até o assistente também pode pôr um adendo, né? O assistente, o representante, ele pode escrever na súmula, ele pode citar para pôr na súmula. Talvez o árbitro falar, não fiz nada. O assistente, o representante viu, o nome dele vai lá, aconteceu isso, o representante tal, o assistente número tal, que relatou. Isso é normal na súmula hoje em dia. Primeiro, só o árbitro podia fazer. Hoje em dia, qualquer membro que estiver ali participando da partida, se for membro oficial da LUF, pode fazer esse relatório. Mas então, e me fala uma coisa, aqui em Uberaba já teve alguma situação, sim, que eu saiba, não vi, mas teve alguma situação, opa, deixa eu ligar aqui minha tomadinha aqui, que esse trem vai cair, segura aí, Rogério, vai falando com o Fred Sene aí, mas... Fica incentivando, que vai querer fazer gol. Mas teve alguma situação aqui, Rogério, de você chegar na segunda lá ou na terça para ver a súmula, alguma coisa escrita do representante para o árbitro? Coisa que o árbitro deixou de fazer, pecou em alguma coisa? Aconteceu várias vezes, mas o que acontece? Como a área de representante ela é designada ao Ismael, ele faz a escala e o trabalho com eles entregam diretamente para ele. Talvez o representante viu algum lance, viu alguma coisa que o árbitro não relatou na súmula. Aí o que acontecia? O Ismael me comunicava, eu comunicava com o árbitro para ver se o árbitro tinha visto o que aconteceu. Aí o árbitro ia me explicar por que ele não relatou, se ele viu, se ele não viu, e a gente fazia esse embate com o representante junto com o árbitro. Mas esse papel que é entregue, ele é entregue direto para o Ismael. Para quê? Até para ter um sigilo também da pessoa não falar, não, você está me entregando para o árbitro e tal. Então o árbitro não saberia o nome de quem estava relatando ele. É de posicionamento. Tem alguns caras, esse representante que eu te citei o nome, ele sabe até o posicionamento do árbitro, se está certo ou se está errado. É um trabalho que eu fiz com eles, explicando para eles, como se for. Hoje em dia a federação tem analista, né? Analista de campo, e a gente não tem. Então eu peguei alguns representantes e fui dando as dicas para eles. Hoje em dia, se eu não estiver no campo, eles me passam até os passos que o árbitro deu errado. Na calada. E já teve algum caso do representante descrever sobre o árbitro e o árbitro ser punido? Não, já aconteceu. Mas aí que eles falam, né? A punição do árbitro é na escala, né? Acontece do árbitro, o árbitro fala assim, eu não vou citar porque eu não sinto segurança, então não vou nesse jogo mais, e aconteceu isso mesmo, só que eu não vou pôr meu nome na súmula, e ninguém vai obrigar ele a pôr, ele tem o direito de abster, né?
se ele achar que não sente segurança para escrever na súmula, então aí ele vai ficar afastado dos jogos. Aí depende muito também, por isso que a gente tem que ter um quadro grande, né? Como é que você vai afastar um cara, um exemplo? Você tem 10 jogos para fazer e 25 pessoas, que são, o trio tem 30. Como é que você vai afastar a pessoa? Não tem como. É complicado. Aí vocês tinham no mesmo jogo, no mesmo time, aquele revezamento. Eu acho que vocês tinham que ter uma caixinha. Fazer um julgamento interno, falar, ó, fulano, você ficou devendo mesmo. Paga a caixinha. Porque aí a coisa funciona. Avisa. Fala pra galera aí, ó, estou falando com o Rogério Gomes de Melo, que hoje está em BH, viu, galera? Não está aqui para chegar lá na beira. Eu adoro quando o Rogério chega na beira do campo e abre os braços assim. Último aviso, aquilo ali me deixa legal. E isso é legal, né? Eu tiro até muito sarro com você, mas isso é legal, porque cada um tem a sua forma, né? A sua forma. Eu lembro que o Sérgio, famoso Galo Cego, na onde ele estava, se ele ia dar o cartão ou alguma coisa, não dava um passo. O cara tinha que vir nele. Uma vez, eu não sei se o Sérgio vai lembrar, uma hora eu quero conversar com ele aqui. Eu estava vendo um amistoso do time da Ford com o Fabrício. O jogador chutou a bola, e isso eu era menino. Ele queria que o jogador fosse buscar a bola, ele mandou o jogador buscar a bola. Aí os caras ficou doidos, falou: não, buscar a bola, você não pode mandar ele buscar, não. Então, assim, são fatos que a gente vai lembrando e vai adequando a essa regra aí. Então, Rogério, eu acho que a gente já chegou num limite aqui ótimo. A minha editora está assim, não sei se a sua fica assim. A minha editora fica assim. Falou que a minha está perto aqui toda hora. Falou para você esquecer André Detone, para você ser justo, já mandou um recado aqui. Ainda vou passar muita raiva nela aí ainda. É a treinadora que olha para mim e fala assim: chuta, chuta, chuta. Aí eu falo assim: mas também você podia tocar. Rogério, eu vou te agradecer aí. Se você quiser deixar um recado para a galera, uma orientação aí para essa turma, eu acho que foi gostoso esse papo. Eu acho que a gente deve fazer mais, porque o dirigente inteligente, o jogador inteligente, tem que prestar atenção nesses detalhes, nos detalhes que o cercam. Até no que você falou da respiração. O árbitro está analisando ali, sai um gol, o jogador já vem e pula nele. Não foi igual, não dá nem tempo do cara pensar. Não, com certeza, eu te agradeço aí, Marco, a oportunidade, tá falando com todo o pessoal de Uberaba aí. A gente está aqui em BH, né, mas sabe que a gente tem a raiz em Uberaba aí, não esquece isso nunca, então sempre a gente tá fazendo esse trabalho aí. E os dirigentes, atletas aí que precisar aí, tem meu WhatsApp, tem o WhatsApp do Marco que tem meu número aí, pode passar para quem tiver dúvida em lance, em jogos, fica à disposição aí dos clubes. Se precisar de palestra também, inclusive o Paulão não deu certo, o Paulão lá do Bom Retiro, não deu certo a gente fazer o ano passado a palestra para os atletas dele. Legal, isso aí. Eu fico à disposição aí, os clubes que interessar aí, a gente está à disposição aí, para passar o conhecimento, para ajudar nós cada vez mais dentro do campo e ter uma partida mais tranquila, né? Um forte abraço aí a todos aí, o Fred, pessoal da liga aí, o Fred. Fred te ama. Fred te ama. Um abraço para a Kelly aí, mas fala para ela montar time bom, porque não adianta querer ganhar nos bastidores, não. Minas Van tá vindo com surpresas. E quero até aproveitar e mandar um abração pro Valdeci. Não sei se você ficou sabendo, ele deu um AVC, né? O Renato, se recuperando. O Renato tinha mandado no nosso esporte, eu estava acompanhando, mas tá tudo bem com ele. Graças a Deus, está se recuperando, né? E a gente tomou um susto danado, porque a gente pensou assim: tem um Fabão enjoado, tem o Edinho enjoado, tem o Amarildo enjoado. E o AVC quem dá o Valdeci, que é que sobra para nós. Mas graças a Deus está tudo em paz. Eu te agradeço aí, Rogério. Então, daqui a um tempo a gente vai estar falando mais aí. Na outra oportunidade aí, a gente já coloca a Andresa aí para participar também. E a gente vai tentando melhorar esse futebol que começou a descambar para um lado ruim, mas se Deus quiser, a coisa vai melhorar demais. Boa sorte para vocês aí. Será legal vendo um de vocês apitando Brasileiro A, Brasileiro B, porque aí eu vou pedir do A uma camisa do Vasco e do B para trazer do Cruzeiro. Com certeza, Matheus, eu agradeço aí. Fica à disposição aí. Parabéns pelo seu trabalho aí. Sempre que precisar de nós aí, nós estamos à disposição sua aí. Forte abraço aí, de coração.
Se Deus quiser. E um abraço a todos aí, galera. Semana que vem vou achar mais uma vítima, mas o papo é gostoso. A gente fica muito nos debates, é só nos grupos, mas é tudo amizade. Grande abraço, galera.